Olá! Hoje a gente vai explorar uns trechos bem interessantes da biografia do Steve Jobs, aquela escrita pelo Walter Isaacson. Temos aqui umas passagens sobre a formação dele, sabe? Momentos cruciais na Apple e a filosofia pessoal dele também. A ideia é tentar tirar daqui o que esses textos mostram de mais essencial sobre essa figura tão complexa. É uma figura, assim, cheia de contrastes, realmente. Vamos analisar esses fragmentos para entender um pouco melhor as forças que moldaram o Jobs, para além, talvez, dos mitos que todo mundo já ouviu falar. O foco é no que estes textos específicos destacam, certo? Certo. Começando bem lá do início, né? Aquela história da lição do pai sobre caprichar, até nas partes que ninguém vê. Numa cerca, num armário. Parece uma coisinha pequena, mas os textos dão a entender que isso marcou ele profundamente. A ideia do artesanato completo, sabe? Sim, e o interessante é como essa semente, essa atenção ao detalhe que fica escondido, floresce muito mais tarde. A gente vê isso refletido na insistência dele pela elegância interna dos computadores. Algo que, bom, o consumidor comum nem ia ver. Não era só sobre funcionar bem, era um princípio estético integral, que veio lá da infância mesmo. Faz todo sentido. E olha, logo depois vem o encontro com o Wozniak. Uma dupla bem curiosa, né? A genialidade técnica do Woz e a visão e as pegadinhas também do Jobs. Lendo sobre aquele aparelho de interferir na TV, a gente percebe essa mistura, tipo, de rebeldia com inteligência técnica desde muito cedo. Exato. E essa combinação de desafiar limites mesmo que fosse de brincadeira, como nas pegadinhas, com a habilidade técnica, parece que foi o catalisador da parceria deles. Mostra uma inclinação para questionar, para experimentar, que depois seria crucial, né? Já de forma mais séria nos negócios. Caço. Os textos não escondem que o Jobs pegou conceitos dali, claro, mas a ênfase parece estar mais na transformação que a Apple fez daquilo. Esse é o ponto-chave que o texto destaca, eu acho. Menos o ato de copiar em si e mais a capacidade de execução e principalmente de integração. A Xerox, bom, ela tinha a interface gráfica, tinha o mouse, mas foi a Apple que tornou aquilo um produto viável, intuitivo, desejável comercialmente. A lição que fica, talvez, é que a inovação está tanto na ideia inicial quanto na implementação obsessiva, sabe? E essa obsessão muitas vezes vinha junto com o famoso campo de distorção da realidade. As histórias são fascinantes, ele mudar de ideia de um dia para o outro, tipo de idiota para brilhante, ou convencer as equipes a fazer o impossível. Como isso funcionava na prática, segundo os relatos do livro? Olha, era uma ferramenta de persuasão, né? E de motivação levada ao extremo. Os textos mostram bem como ele usava essa convicção, que parecia inabalável, para empurrar as equipes, para irem além do que elas mesmas achavam que era possível fazer. Contudo, também aponta um lado B disso, a irracionalidade às vezes, a pressão que era esmagadora, e, bom, por vezes até uma distorção dos fatos para servir aos objetivos dele. Era uma faca de dois gumes, sem dúvida. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na experiência do produto, a descrição da embalagem como teatro, como um ritual mesmo, o ato de desembrulhar, eu confesso que a intensidade com que ele pensava nisso especificamente me chamou bastante a atenção na leitura. Pois é, e isso se conecta com outra ideia forte nos textos, que é de imputar valor. Um conceito que ele absorveu do Mike Markula, se não me engano. A ideia é que a apresentação, a embalagem, os detalhes, sabe? Tudo isso comunica a qualidade do produto antes mesmo de você usar. A experiência começa ali, nesse teatro que era cuidadosamente pensado, orquestrado. E essa busca pela experiência ideal, a gente vê também no desenvolvimento do iPod, né? Tem aquela passagem sobre a reunião com o Tony Fadell, onde o Jobs simplesmente descarta uns protótipos e aposta de cara no disco rígido e na simplicidade radical. É bem ilustrativo. Exato. Demonstra confiança quase, sei lá, absoluta na própria intuição e uma aversão gigante à complexidade. Enquanto talvez outras empresas ficassem meses em comitês discutindo, o Jobs tomava decisões drásticas, rápidas,
sempre focado numa visão muito clara de simplicidade, de facilidade de uso para o consumidor final. E para a gente fechando, tem aquela reflexão sobre a morte ser um agente libertador. A ideia de que, no fundo, a gente não tem nada a perder. Os textos sugerem que o diagnóstico de câncer acabou intensificando ainda mais essa visão nele. Sim, essa consciência da finitude, né? Parece ter reforçado nele uma urgência em realizar as visões que ele tinha, e em não se desviar por convenções ou por medo do que os outros iam pensar. Funcionou como um filtro final, eu diria, para focar naquilo que ele realmente acreditava que importava deixar como legado. Então, o que esses recortes todos da biografia acabam mostrando pra gente é um mosaico, né? O artesão obcecado pelo detalhe invisível, o rebelde meio hacker, o líder carismático e, ao mesmo tempo, tirânico com seu campo de distorção, o designer que pensava na experiência total e também o homem confrontado pela própria mortalidade. Exatamente. Uma figura tecida por essas tensões, controle e contracultura, um pragmatismo às vezes brutal e uma busca incessante por beleza. E a reflexão que talvez fique no ar é: será que essa combinação tão específica de traços, incluindo os mais difíceis, os mais ásperos, foi de alguma forma um pré-requisito indispensável para o impacto revolucionário que ele causou no mundo? É uma ótima questão para a gente continuar pensando a respeito. E assim, a gente encerra a nossa análise de hoje desses trechos da vida de Steve Jobs.